erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pro lado e pro outro. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Tem alguém a fim de dançar assim? Sai do chão, sai do chão, Glória a Deus, quem está feliz diga amém. Deus é bom e o tempo todo muito bem. Nós chegamos no momento dos dízimos, das ofertas, onde as crianças têm a oportunidade de ofertarem, onde os líderes de célula têm a oportunidade de trazer sua oferta, e nós declaramos que Deus vai multiplicar na tua vida. Já tem alguns 2 ou 3 domingos que nós estamos, os adultos estão ofertando aqui, os líderes de célula estão trazendo, os que trouxeram o saquinho da oferta da África ali, e as crianças que querem e devem ofertar, vão ofertar aqui, ó. Esse aqui é o desenho das crianças com Jesus, e as crianças ofertam. Então é importante você, pai, incentivar seus filhos a ofertarem. Você, líder de célula, a tua oferta é para abençoar a África. E você, adulto, pode trazer teu dízimo e sua oferta aqui, ou fazer por Pix. Amém? Você que trouxe o teu dízimo e tua oferta, pode trazer em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Glória a Deus. Você que está fazendo o seu Pix, sua oferta pelo Pix, pode fazer. Seu dízimo, sua oferta pelo Pix, pode fazer na liberdade. Aí eu vou orar pela tua vida. O Pix vai estar aí na tela. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante. Declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Declaramos a tua presença, a tua paz. Multiplica, Senhor, na vida de cada um que tem semeado, contribuído. Os que têm dizimado e ofertado por Pix, o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar pelas crianças. Pode ir as crianças levar lá. Cadê o ligeiro aqui? Não, né? Pode ir as crianças levar as ofertas lá na salinha. E não, eles levam, Carlinhos, deixa eles levarem. Viu, Carlinhos? Deixa eles levarem. Você leva o grandinho e leva os pequenos. Eles são os obreiros mirins. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças, igreja? Tem criança aí do seu lado? Vamos orar? A escolinha vai estar uma bênção. Até 10 anos você vai aprender bastante coisa hoje. Deus, eu quero abençoar cada dizimista, cada ofertante. Em nome de Jesus, e abençoamos as crianças agora, e que as crianças sejam abençoadas. Eu profetizo a bênção do Senhor, neste momento que elas vão entrar, momento de escolinha, e que as professoras sejam usadas pelo Senhor, em nome de Jesus, que as crianças sejam tocadas, em nome de Jesus, amém. As crianças podem ir. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Pelo jeito, o médico mandou aumentar a dose de
pudim, mas está em falta no mercado, na farmácia, e aí eu estou assim ainda. Quem achou Lucas 17, versículo 11 aqui? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, repete comigo, indo eles, foram purificados. E eu continuo, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Pula para o versículo 19. Agora o 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé, responde você, igreja, a tua fé, glória a Deus. Pega na mão de alguém aí que for bonito, somente se for bonito. Se não for, profetiza. Aleluia, oh glória. Repete comigo assim: Senhor Deus, eu preciso que o meu coração esteja aberto para a tua palavra, em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a nossa fé. Vamos repetir comigo? A nossa, mais uma vez. Só os bonitos? Só quem vai para o céu? Só os que estão com fome? Lucas 17 é um capítulo que fala de fé. E vocês vão aprender um negócio aqui hoje, meu Deus, poderoso. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de caminho para Jerusalém. E ele passava por meio de Samaria. Não sei se você já lembrou daquela mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Diz a história da Bíblia, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, que os judeus não combinam com o samaritano. Quem lembra disso? Judeu e samaritano não combinam. Samaria fica no norte, Jerusalém fica embaixo, e Samaria fica em cima, norte e sul. E um judeu do sul, ele olha para Samaria como um lugar de desprezo. Por quê? Porque a região de Samaria, o povo era muito idólatra, os reis era tudo assim. Então um judeu mesmo, não gostava de passar muito lá em Samaria, porque era um povo, vamos falar assim, perebento, no sentido de fé. Era um povo fraco na fé. Um crente zeloso. Não, eu não vou nesses lugares não. Samaria não é lugar de judeu zeloso. Mas tem um tal de Jesus que passou lá. E não passou uma vez só não, porque com a mulher samaritana, ele passou. E agora, ele está passando. E como ele está passando, ele passa por uma aldeia. E a Bíblia diz que essa aldeia tinha 10 leprosos. Quem já ouviu essa passagem dos 10 leprosos? Pois é,
Mas nós temos algo novo nessa noite aqui para você, para muitos de vocês. Quando ele passa nessa aldeia, tem ali 10 leprosos. E o que acontece, querido? Os leprosos são pessoas... Hoje é muito difícil a gente ver alguém leproso. Mas a lepra era uma doença muito comum no Antigo Testamento e na época de Jesus. Muito comum. É uma doença de pele. E é uma doença que ela tem algumas implicâncias. A primeira implicância é que quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ela tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote tinha todo um ritual. Deus falou para Moisés, que escreveu em Levítico capítulo 13, nós não vamos abrir aqui, que tinha todo, o capítulo 13 de Levítico é todo um ritual médico, do que um sacerdote deveria fazer para constatar se realmente era uma lepra grave ou uma lepra mais ou menos. Então eles tinham assim, ó, pega cinza, joga na pele, vê se vai ficar vermelho, põe terra. Tinha uns negócios que o sacerdote fazia quando alguém estava com a pele problemática. E ficava 7 dias, voltava, o sacerdote via de novo, fazia um ritual, via se a pele ia ficar pior, mandava ficar mais 7 dias, voltava. Se o sacerdote diagnosticasse que era lepra mesmo, e que depois dos rituais não tivesse cura, beleza. Mas se visse que não tinha cura, então o sacerdote gritava, dizendo que aquela pessoa era leprosa. E Deus mandou fazer isso. E Deus mandou o leproso, Deus mandou o leproso morar fora da cidade, para que ele não viesse a passar a lepra para os outros. Então, se fosse um arraial, ficava fora, Thaís. Se fosse uma cidade, ficava fora, Léo. Por quê? Para não passar para os outros. E assim que fosse diagnosticado uma pessoa com lepra, olha o que essa pessoa tinha que fazer além, Carlinhos, além de ficar fora da cidade. Tinha que rasgar a roupa, a Bíblia diz que tinha que rasgar as roupas, vestir roupa maltrapilho, olha a vida de um leproso, vestir roupa maltrapilho, tipo pano de saco, roupa tudo acabada, tinha que deixar a barba ficar grande, tinha que deixar o cabelo espetado, vai imaginando a cena, barbona grande, acabado, roupa rasgava, roupa maltrapilho, cabelo tudo esvoroçado, tinha que colocar um pano na boca, tinha que carregar uma sineta, blim, 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 porque quem escutasse a sineta, conforme o leproso andasse, a pessoa já sabia que tinha um leproso, podia correr. O leproso andava com uma sineta, Romilda, fazia barulho. Então, se alguém visse pela fisionomia, reconheceria que era leproso. Se não ouvisse, chegasse por trás, escutaria pela sineta. Vocês estão entendendo ou não? Opa, estou escutando uma sineta, deve ser leproso. Deixa eu carpir fora daqui. E essa pessoa tinha que colocar um pano na boca. E o leproso tinha que andar pelas ruas gritando, dizendo: imundo, 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 imundo. Traduzindo, ele tinha que se tornar um alto-falante daquilo que ele era. Por quê? Porque se alguém escutasse um grito: imundo, imundo, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Sinete, é sineta. Imundo, fisionomia, toda acabada. O leproso, ele tinha que viver fora do arraial. Traduzindo, a lepra era um tipo de morte em vida. Por que tipo de morte em vida? Porque essa pessoa era privada de ficar com a sua família. Ela era excluída da sociedade. Traduzindo, ela está um vivo morto, porque ela não pode conversar com o marido, não pode conversar com o filho, não pode conversar com a esposa, não pode conversar com o pai. É como se essa pessoa
não existisse para a sua sociedade. E aí ela andava gritando, imundo, imundo. Então era assim, imundo, blim, 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 imundo, blim, 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 imundo, blim, 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 blim. Imagina a cena de uma pessoa andando para a rua gritando imundo, imundo, imundo. E haviam vários leprosos. E aí quando Jesus está passando, vamos voltar para a história agora. Agora você entendeu o leproso. Quando Jesus está passando, quantos leprosos tem? Gente, um homem gritando imundo é uma coisa. 10, o volume é maior. 10 sineta, 10 barbudo, 10 roupa mal acabada, 10 cabelo mal acabado, gritando imundo, 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 imundo. Todos os dias, se um leproso andasse pelas ruas, ele tinha que andar gritando imundo, imundo, imundo. Por quê? Porque era aquilo que eles eram. Você podia repetir comigo. Diga assim, era o que eles eram. Eles gritavam o quê? Aquilo que eles... Mas aí, quando eles viram Jesus, interessante os detalhes. Porque a Bíblia diz no versículo 13 que eles gritaram outra coisa. Qual que é o tema da mensagem de hoje? A nossa fé. A nossa... Toda hora eles gritavam o que antes? Imundo, imundo, imundo. Eles estão acostumados a gritar. Eles não sabem falar baixo. Só que agora eles gritam outra coisa. Vamos começar aprendendo agora. Versículo 13 diz assim: que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, o discurso mudou, o grito mudou. O que eles estão gritando? Jesus, mestre, compadece-te de nós. E agora, eu li no final da minha fala inicial, que eles foram curados. Foram ou não foram? Não é novidade nenhuma que eles foram curados. Então não tem nenhum suspense até aqui, não tem nenhum mistério até aqui. Eles foram curados. Foram ou não foram? Agora, a cura deles começou por conta da fé deles. E você que precisa aprender sobre a sua fé, onde o tema hoje é a nossa fé, nós precisamos começar a ver as lições que o texto nos ensina. A boca desses homens dizia o que eles eram, mas a boca deles começou a mudar, e eles começaram a declarar com a boca deles algo diferente do que eles eram. E a sua fé, quantos aqui querem que a sua fé seja diferente a partir de hoje? Levanta a mão. Para a sua fé ser diferente a partir de hoje, sabe o que você tem que fazer? Muda aquilo que tem saído da tua boca. Se da tua boca só sai coisa ruim, que nem esses homens, o que eles eram? O que eles eram? Imundo. E o que eles diziam? Eles estavam dizendo o tempo todo o que eles viam. E fé não é o que você vê, fé é o que você crê. Vamos repetir? Fé não é o que eu vejo, mas é o que eu creio. A tua fé vai ser diferente quando você, Daniel, Robson, Átila, começar a declarar não aquilo que você é, mas aquilo que você está precisando. Eles estavam precisando de, sabe do quê? De compaixão. Por isso que eles pediram para Jesus: compadece-te de nós, compadece-te de nós, compadece-te de nós. E você sabe que eles foram curados. E eu vou explicar por que eles foram curados. E a primeira coisa que você tem que aprender é: muda o discurso da tua boca. A tua boca tem que começar a reproduzir aquilo que você precisa, não o que está acontecendo. O que está acontecendo na tua vida? Isso aqui, ó, minha mão aqui, ó. Isso aqui, não declara não.
Declara o que você está precisando e não o que você está vendo. Declara o que você está precisando e não o que está sendo. Minha vida está sendo um caos. Então para de dizer que a tua vida está sendo um caos. Usa a tua boca a partir de agora. Porque eles entenderam. Por que eles vão gritar imundo? Eles estão na presença daquele que não tem problema com isso. Para que gritar? Tem que gritar imundo, presta atenção que aqui tem uma chave para a tua vida. Tem que gritar imundo se tiver uma pessoa que se contamina com a minha impureza. Mas você está diante de Jesus ou não está? Quem está diante de Jesus aqui? Levanta a mão. Você está diante de Jesus, você não precisa declarar o que você é. Você pode declarar o que você pode ser. E quando você começa a declarar o que você pode ser, ou o que você quer ser, as coisas começam diferente. Agora, quem é que está clamando? Quem é que está dizendo? Quem é que está pedindo? 10 crentes cheios do Espírito Santo? 10 discípulos cheios do Espírito Santo? 10 pessoas que estão recebendo prosperidade? Ou 10 pessoas que estão sofrendo? Eu tenho 10 pessoas que estão sofrendo e que conseguem clamar. Se essas pessoas estão rejeitadas, isoladas da família, vivendo fora da sociedade, com roupa maltrapilho, cabelo maltrapilho, barba maltrapilho, situação de pele maltrapilho, mas eles conseguiram clamar. Por que você não começa a clamar? Com certeza você não está na situação deles, você está na situação bem melhor do que a deles. E eu consigo enxergar aqui homens com essas características humilhantes, vexatórias, como se fosse pouco, o corpo sofrendo, a pele sofrendo, mas eles estão clamando. Escuta, eles estão clamando para a pessoa certa, e você sabe quem é a pessoa certa. A pessoa certa é Jesus Cristo. Então a tua fé tem que entrar em ação. Pastor, eu tenho fé. Então tá, vamos falar. Qual que é o tema da mensagem de hoje? A nossa fé. Mas a nossa fé é apoiada por palavras em cima do que você está vendo? Ou a nossa fé é apoiada no que nós estamos esperando? A nossa fé tem que ser diferente. Nós precisamos melhorar a nossa fé. Precisamos ter fé naquilo que nós estamos esperando. Não estou entendendo? E esses homens começam a gritar. Aí Jesus tem que fazer algo. E o que Jesus faz? Põe a mão na cabeça deles e cura. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus fez algum sinal miraculoso? Também não. Olha o que Jesus faz. Vamos aprender sobre fé. O versículo 14 diz que Jesus falou para eles assim: ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Ou seja, vão lá mostrar o corpo de vocês para os sacerdotes. Eles podiam ter falado assim: o senhor não vai me curar não? O senhor é Jesus, põe a mão aí, faz uma cura aí, eu estou precisando de uma cura. Mas Jesus não pôs a mão, Jesus apenas falou: vão mostrar o corpo de vocês para o sacerdote. E olha o versículo 14, está na tela? Pode colocar aqui para mim. Olha aqui no telão. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Indo eles, fala assim, indo eles. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando que eles foram purificados? Quando eles estavam? Agora vem comigo. Quando Jesus disse aquela palavra, não tinha acontecido absolutamente nada no corpo deles. Eles continuavam 10 leprosos. Jesus não pôs a mão, não pegou óleo ungido, nada. Não mandou o anjo tocar, não. Jesus usou uma única ferramenta. Qual foi a ferramenta? A palavra que saiu da boca dele. Você tem fé? Você tem fé? Primeira coisa que nós aprendemos para aumentar a nossa fé
é parar de começar a declarar o que você está vendo por aquilo que você está esperando. Segunda coisa, você quer que a tua fé se cumpra na sua vida? Para a sua fé acontecer na sua vida, o que você precisa é de dar ouvido à voz daquele que fala contigo. É para ir mostrar para o sacerdote? Pois não. Vamos obedecer. Eles foram. Que hora que eles foram curados? Que hora que eles foram curados? Quando eles estavam? Quando eles estavam? Quando eles estavam? O que significa a palavra indo? A palavra indo significa ação, atitude. Você sabia que Tiago diz que quem tem fé tem que ter atitude? Tiago diz assim: você tem fé? Mostra as tuas obras, porque fé é igual a obras. Não adianta dizer que tem fé e não tem atitude. Eu estou precisando de um emprego, mas você foi procurar? Não. Se você tivesse fé, você ia. Fé é igual a atitude. A fé implica em uma ação. A fé implica em movimento. Se eles ficassem parados, não ia acontecer absolutamente nada. Mas quando eles caminharam em obediência a uma palavra que Jesus disse, Talita, Bel, Keila, Júlio, quando Jesus fala, a sua fé é demonstrada, a nossa fé é demonstrada quando nós agimos. Estou indo. Traduzindo, não é para ficar parado. Fé não combina com ficar parado. Fé tem que se locomover. Fé é o ir. O ir é uma ação. E a ação está provando. Como que alguém sai daqui e vai até lá sendo que não foi curado? É pela fé. Eu não estou curado, mas eu estou indo. Nada aconteceu, mas eu estou indo. Crente que tem fé é aquele crente que está dizendo assim: o meu milagre ainda não aconteceu, mas eu estou caminhando sobre a palavra de Jesus. Você tem fé? Continue caminhando. Por quê? Porque o processo que vai fazer acontecer na tua vida é na caminhada cristã. Não fica esperando acontecer. Você foi chamado para caminhar com Cristo. E na tua caminhada com Cristo, não para. Jesus deu uma ordem, vai até o sacerdote. O que será que aqueles homens pensaram? Olha que pergunta boa. O que será que aqueles homens pensaram? Nós estamos indo. Acho que eles devem ter feito isso aqui toda hora. Mas no meio do caminho, algo acontece. No meio do caminho, eles são curados. E isso prova que crente que diz que tem fé, não pode parar, porque a tua cura, o teu milagre, a tua restauração, a tua restituição vai vir no caminhar que você tem com Cristo. Não é quando você para, não é quando o crente retrocede, não é quando a gente volta para trás, não é quando a gente para, mas o milagre vem durante a nossa jornada. Quem está entendendo aqui? No meio do caminho, os 10 foram curados. Os 10. Sabe por que o inimigo quer que você para? Porque até o diabo conhece a palavra. Quantos aqui sabem que o diabo conhece a palavra aqui? Quem sabe? Será que o diabo sabe que no meio do caminho Jesus opera? Sabe por que o diabo quer falar para mim e para você? Jesus não fez ainda o que tinha que fazer. Tua fé não é de nada. Não aconteceu. Nem todo mundo Jesus cura na hora. Nem todo mundo Jesus opera na hora. Nem todo mundo Jesus age na hora. Tem muita coisa que Jesus fez na minha vida rápido, mas tem muita coisa que foi durante a caminhada. Tem muita coisa que Ele vai fazer com você durante a caminhada. Só que o inimigo vai querer falar para você: para, porque não está acontecendo nada. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se você ficar parado, eu vou continuar andando. Fala assim: eu te puxo. Só que se você ficar pesado, eu largo você para trás. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Você não pode ficar parada. E aí, princesa?
Você precisa caminhar. Fala para quem está do seu lado e fala assim, ó, uma palavra. Vem cá, vem. Vem cá. Vamos lá. Aí. Você precisa de ter uma palavra. Quantos tem uma palavra aqui? Levanta a mão. Quantos tem uma palavra? Quem tem uma palavra precisa caminhar em cima da palavra. Agora sabe o que é o problema? Vamos pegar aqui. Tem muita gente agindo, ou parando ou caminhando, em cima, sabe do que? Não do que Jesus falou, mas em cima de pensamentos, de comentários, de opiniões, em cima de várias coisas. Eles foram só quando ouviram Jesus falar. Enquanto Jesus não falar, não se move. Continue gritando, continue clamando. Tem muita gente caminhando em direção a falatórios, comentários, conselhos errados, opiniões erradas. E aí Reinaldo, e aí Cidinha, Lucélia, Thaís, Flávia, nós precisamos enxergar se é Deus que está falando conosco. Se é Deus que está falando, pode ir. Você não precisa ver, você só precisa ouvir. Primeira coisa na nossa fé, está no ouvido, não está nos olhos. Quem está procurando com os olhos, vai ficar continuando gritando assim, ó, imundo, imundo, imundo. Para você ver carne limpa, purificada e não mais um leproso, primeiro tem que ouvir. Primeiro tem que ouvir para depois ver. Quantos estão entendendo? Diga amém. Esses homens, quando eles foram falar com os sacerdotes, Roseli, Jesus estava ensinando para eles o que é fé. Só que o capítulo 17 de Lucas, que é o capítulo que eu estou lendo, é um capítulo que fala mais sobre fé. E a gente precisa aprender mais alguma coisa sobre fé. Nesse mesmo capítulo, Romilda, no capítulo 17, versículo 5, vamos ler? Jesus ensina os discípulos. Jesus ensina os discípulos. Você está com a tua Bíblia aí? Lucas 17, 5. Jesus ensina os discípulos. Vamos lá? Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Só esse versículo, por enquanto, tá? Aumenta-nos a fé. Os apóstolos queriam que Jesus ensinasse como aumentar a fé. Quem aqui quer aprender como que aumenta a fé? Você sabia que tem uma história na Bíblia? Que, olha aqui agora vem uma cereja para você. Cereja do bolo. Meu Deus. Uma vez trouxeram uma criança endemoniada para os discípulos expulsar. Trouxeram para os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus ficou bravo, deu um pito nos discípulos e disseram, incrédulos, geração perversa. Foi lá e expulsou o demônio da criança. Aí os discípulos queriam falar, mas nós não demos conta de expulsar. Mestre, nós não demos conta de expulsar por quê? Por causa da pequenez da sua fé. Porque essa casta só sai com o quê? Quem conhece? Com jejum e nesse capítulo, nessa história, Jesus ensinou sobre o grão de mostarda. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Como é que é? Quem tiver uma fé... Não, vamos lá. Quem tiver uma fé... Não, vamos de novo, mais forte. Quem tiver uma fé... Não está escrito esse negócio de tamanho do grão de mostarda, não. Colocou não, né? Ali, deixa aí. As pessoas falam errado. Não está escrito na Bíblia fé do tamanho do grão de mostarda. Não tem isso na Bíblia. Fala para quem está do seu lado aí, que agora essa daí você vai ensinar para muita gente. Fala assim, não está escrito na Bíblia fé do tamanho do grão de mostarda. Não está. Lucas 17, 6. Veja se tem a palavra tamanho aí.
Não, volta o 5, volta o 5. Qual que termina o 5? Aumenta. Os discípulos estão pedindo para aumentar a fé. Aumentar é de tamanho, certo ou errado? Mas Jesus está falando com os discípulos sobre um assunto. Qual é o assunto? Fé. O que eles querem? Que aumente. Beleza. Agora olha o versículo 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como o tamanho de um grão de mostarda, está escrito isso? Está escrito tamanho aí? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não tem tamanho não. É como um grão de mostarda. Mas pastor, o versículo anterior não fala de aumentar? Sim, aumentar a fé. Mas o grão de mostarda é um exemplo que Jesus está usando para dizer que a minha fé tem que ser igual ao grão de mostarda. Mas pastor, o grão de mostarda não é pequeno? É, mas o texto não diz o tamanho. Ou então, o que é o grão de mostarda? Eu vou ensinar. Vamos ler. Se tiver fé como o grão de mostarda, direis a esta moreiras: arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Então, primeira coisa que tem que falar, o negócio que fala de tamanho é da fé. Mostarda, grão de mostarda, não está escrito a palavra tamanho. Vem comigo que essa aqui hoje você vai aprender algo top da galáxia. Então, por que Jesus disse que a minha fé tem que ser igual ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele tem característica, não é o tamanho não. Ele tem características que precisa de ter na fé. Características que tem que ter na fé. Por exemplo, a gente fala o tamanho porque o grão de mostarda tem 1,5 milímetro de diâmetro. Fala assim, ó, 1,5 milímetro. É desse tamanhozinho. Agora, por que os crentes falam que o tamanho igual ao tamanho de um grão de mostarda? Porque, mais uma vez, vocês estão vendo essa tampinha aqui? Vocês estão vendo a tampinha? Estão vendo? Imagina que isso aqui é um grão de mostarda. Se eu te falasse assim, ó, a tua fé tem que ser que nem isso. Primeira coisa que você ia entender é aquilo que os teus olhos estão dizendo. E o que os teus olhos estão dizendo? Que é que tamanho? Lembra que nós falamos do início, a primeira lição que nós falamos? Que você não pode trabalhar com a tua fé com aquilo que você vê. Aquilo que você vê não pode. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que é. Então vamos lá. Para de dizer que a tua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Não, tem que ser igual ao grão de mostarda. A gente aprendeu isso, a gente ouviu as pessoas repetindo, mas as pessoas repetem, por quê? Porque quando elas vê o grão de mostarda, elas vê pequeno. Mas Deus, quando trabalha com fé, não trabalha com o que eu vejo, mas trabalha com o que é. Então quem quer saber o que é o grão de mostarda aqui? Levanta a mão. Vamos lá. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda, quando Jesus disse isso para os discípulos sabiam. Ele não precisou dessa explicação que eu estou dando para vocês. Os discípulos já sabiam. Nós temos que explicar isso aqui para você, porque você não sabe. Mas os discípulos já sabiam. Quando ele falou tem que ser igual ao grão de mostarda, primeira coisa, o grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. Se você queimar ela ou pisar nela, ela é resistente. Quando Jesus disse que nós temos que ter fé igual ao grão de mostarda, ele está dizendo que a gente tem que ter uma fé resistente. Mas a gente só fala do tamanho. Por quê? Porque é aquilo que a gente vê. Mas nós não podemos trabalhar, porque fé não é o que eu vejo. Então o que é o grão de mostarda? É uma semente resistente. E Jesus disse, a sua fé tem que ser como o grão de mostarda. Traduzindo, a sua fé tem que ser resistente. Que se você for pisado, seja grão de mostarda. Se passar pelo fogo, seja grão de mostarda. Está entendendo ou não? Está entendendo o que é fé? A fé tem que ser resistente. Segunda coisa que a semente de mostarda é,
a semente de... Eu estou falando do Lucas 17, que é o mesmo capítulo dos 10 leprosos, é o mesmo capítulo. Ele está falando de fé o capítulo inteiro. Ele disse assim, tem que ser como o grão de mostarda. Segunda coisa, o grão de mostarda é a única semente... É a única semente que não se mistura com as outras. Como que é sábio Deus, né? Ela não é uma semente híbrida, ou seja, ela não se mistura com as outras. Traduzindo, você tem que ter fé. Uma fé que não se mistura com outros deuses, que não se mistura com outras coisas, que não se mistura com outras crenças, nem com astrologia, nem com isso, nem com aquilo, nem horóscopo, nem signo. Você tem que ter uma fé que não se mistura. Primeira característica do grão de mostarda é uma fé resistente, que aguenta ser pisada. Segunda característica do grão de... Só que você não sabia, você só sabia do tamanho, e nem no texto não fala tamanho. Já vou explicar de onde veio esse negócio do tamanho. Segundo, uma fé que não é híbrida, ou seja, não se mistura. Pode estar passando luta, não mistura. Quer que eu te dê um exemplo de mulher que tem uma fé resistente? Vamos para uma história da Bíblia? Você conhece aquela história que uma mãe tinha uma filha que estava endemoniada, e ela deixou a filha endemoniada em casa, e aí ela foi falar com Jesus: mestre, Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus virou para ela e falou assim: ó, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para quem? Para os cachorrinhos. Você conhece essa história? O que Jesus fez? Pisou nela. Mas essa mulher tinha uma fé. Que jeito que era a fé dela? Igual o grão. O que ela falou para Jesus? Desculpa, eu vou embora, eu não queria atrapalhar. Foi isso que ela fez? Ela aguentou ser pisada. Ela falou assim: mas até os cachorros comem das migalhas. Olha a fé dela, resistente. Aquela mulher não iria embora, presta atenção. Aquela mulher não iria embora enquanto Jesus não curasse a filha dela. Não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Jesus virou para ela e falou assim: uau, nunca vi uma fé como essa. Por quê? Uma fé igual ao grão de mostarda. Não é o tamanho, gente, é a característica. O grão de mostarda tem característica. Essa mulher falou assim: não, a minha fé não mistura não. Você pode falar um monte de coisa que você não vai abalar a minha fé. A fé dela não era híbrida também, não se misturava. Ninguém colocava nenhuma pitada de incredulidade na fé dela. Não mistura. A fé dela tem essência, a fé dela tem resistência. Agora estou entendendo aqui. Grão de mostarda, gente. Terceira característica do grão de mostarda: você aprender para nossa fé ser assim. Porque foi Jesus que mandou que a tua fé, que a minha fé, que a nossa fé fosse igual ao grão de mostarda. Terceira característica. E aí eu fico mais apaixonado por Jesus ainda, porque o homem é brincadeira. Terceira característica do grão de mostarda: é uma semente que no corpo ela produz antioxidante. Vou repetir: produz antioxidante. Sabe o que significa isso? Protege a pele. E Lucas 17, nós estamos falando de pessoas com problema na onde? Lucas 17, que eu estou lendo, está falando de problema na onde? Ah não, gente, aí é demais. Ela protege as células, ela protege o corpo. E Jesus, Deus é tão perfeito que quando Ele criou o grão de mostarda, falou: não, você é para simbolizar a fé. A fé é esse aqui, grão de mostarda. Ou seja, Ele protege. Quer que eu te fale uma coisa? Se você exercer sua fé, você fica protegido contra doenças psicológicas e emocionais. Porque Ele é antioxidante. Ele libera coisas boas na sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Aí olha só, vamos voltar para os 10 leprosos. Daqui a pouco eu continuo na mostarda. O que os 10 leprosos fizeram? O que eles gritavam antes? Imundo, 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 imundo. Gritava ou não gritava? A fé entrou ou não entrou? O que é fé? Fala assim, antioxidante. Ela tira as impurezas, tira ou não tira? Agora que lindo!
Quem gritava imundo, 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 agora está gritando o quê? Mestre, tem compaixão de nós. Mestre, tem compaixão de nós. Você viu que o corpo, a mente estava poluída, a boca estava poluída. De quê? De palavras negativas, de palavra ruim, a boca estava poluída. Mas a fé, ela vem para mudar o oxigênio do corpo. Eles estão com fé. Por isso que a boca deles agora declara: Mestre, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Olha o efeito da fé. Já está mudando os efeitos colaterais espirituais. Quarta característica do grão de mostarda: você só sabia o tamanhozinho. E nem isso era. Tá, a partir de hoje. O grão de mostarda, 1,5 milímetro de diâmetro é o tamanho dele. Mas se for plantada, ela cresce muito rápido e se torna uma árvore de até 3 metros de altura. Como que algo de 1,5 milímetro se torna uma árvore de 3 metros? Porque ela cresce rápido. O que eu quero te dizer? Que Jesus disse para os discípulos: se você tiver fé como o grão de mostarda, ela vai crescer rápido. Eu profetizo na sua vida que vai crescer rápido a fé que Deus colocou na tua vida. Deus vai aumentar a sua fé. Você não vai mais ficar intoxicado com problema, com coisas que você anda falando, mas vai vir essa fé como o grão de mostarda, e você vai começar a declarar outros tipos de palavra. Quantos estão entendendo? Vai crescer rápido a tua fé, querido. Agora, da onde que veio essa história de tamanho do grão de mostarda? Veio de um outro texto, que Jesus também falou do grão de mostarda, e lá ele falou o tamanho. Só que tem um problema. O assunto de Lucas 17 é fé. O assunto que Jesus diz sobre o tamanho do grão de mostarda é reino de Deus. Quando ele vai falar de fé, ele está citando as características do grão de mostarda. Tem que ser que nem o grão de mostarda. Mas quando ele fala de reino dos céus, há uma parábola que ele conta assim, ó: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas se torna uma das maiores hortaliças. Aí lá ele fala do tamanho do grão de mostarda, mas a palavra tamanho do grão de mostarda está dentro de um outro assunto, e o povo mistura os assuntos da Bíblia e acha que vale para tudo. Quando ele quis dizer que o reino dos céus é igual ao tamanho de um grão de mostarda que cresce, ele está querendo dizer assim, que começou pequeno, mas está cheio de gente se convertendo a cada dia que passa, e o reino de Deus está crescendo. Aí sim é relativo, que começou pequeno e ficou grande. Agora aqui, até tudo bem, a fé acaba crescendo, mas não é a única coisa. É porque a gente só julga por aquilo que a gente vê. E os discípulos sabiam tudo que era uma semente de mostarda. E agora você vai falar para quem está dizendo assim: a minha fé é que nem o grão de mostarda. É resistente, não é híbrida, não se mistura, pode pisar em mim, ela está firme, ela é antioxidante e vai crescer muito rápido. Repara que na fé, essa é a última que eu vou falar, hein? Na fé, o grão de mostarda aponta para o crescimento. E você reparou que as pessoas, quando usavam esse texto, se a sua fé for pequenininha, eles ficam focados no tamanho do grão de mostarda. Jesus não mandou nós focar no tamanho do grão. Ele quer que veja a árvore depois de plantada. A tua fé, você quer que seja do tamanho do grão de mostarda? Ou você quer que seja do tamanho da árvore? Você acha que Jesus realmente está preocupado que a tua fé fosse desse tamanho? Ou Ele quer que você cresça? Porque ela começa pequeno, mas ela cresce. Jesus está dando ênfase no quanto a semente do grão de mostarda pode crescer. Então Ele está querendo dizer para você assim: meu querido, minha querida, a tua fé pode crescer. E aí o que nós falamos a vida inteira? Se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, parece que nós estamos valorizando a fé desse tamanho. Fala para quem está falando assim: não valorize mais fé pequena, mais não. Fala, nada de fé pequena. A fé é grande. Fala, fé é grande.
Voltamos para os 10 leprosos. Agora você aprendeu. Os discípulos aprenderam como ter uma fé, como grão de mostarda. Mas os leprosos que depois chegaram, porque Jesus é tão interessante, que ele ensina para os discípulos na teoria no versículo 5 e 6. E aí no versículo 11 ele dá um exemplo. Porque quando chega 10 leprosos, os discípulos puderam ver na prática aquilo que eu tinha ensinado no versículo 5 e 6. Aí os 10 leprosos falaram assim: é para ir para falar para o sacerdote? É para mostrar para o sacerdote? Eu estou indo lá. No meio do caminho, eles estão curados. Traduzindo, aprenda. Quando Jesus conversou com os 10 leprosos, a fé era desse, mas a cada passo que os leprosos davam, o que foi acontecendo com a fé? A cada passo que os 10 leprosos foram dando, o que foi acontecendo com a fé? Quanto mais você caminha com Cristo, mais a sua fé vai crescer. Aí você fala assim: por que Deus não operou milagre? Porque a tua fé ainda não está no tamanho que você precisa. Fala para quem está do seu, fala assim: ó, caminhe um pouco mais, porque a sua fé vai crescer. E diz a Bíblia assim: um dos 10 viu que foi curado. Todos viram. Mas um dos 10 falou o seguinte: eu vou voltar, vou lá falar com Jesus. E voltou gritando. É só grito. É grito que é imundo, é grito que precisa de compaixão, e agora grita dando glória a Deus, porque está curado. Glória a Deus! Aí, Reinaldo, vai dando glória a Deus aí. Aí, Ariane, vai dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí, Bel, vai dando glória a Deus. Brunão, vai dando glória a Deus. E aí, quando ele chegou para Jesus, e Jesus falou para ele assim: eu não curei 10? Cadê os outros 10? Os outros 9, né? Só veio você? Só. O último versículo que eu li, coloca para mim, por favor. Lucas 17, versículo 19. Está escrito: disse Jesus o que ele disse? Levanta-te e vai. A tua fé, vem comigo. A palavra levanta-te no grego aqui, Jesus é demais. A palavra original aqui no grego, levanta-te, é semelhante à palavra de ressurreição. Por quê? Porque quem está leproso está fora da sua família. Quem está leproso está desintegrado da sociedade. Quem está leproso está andando longe. E agora Jesus está dizendo assim: ó, eu estou restituindo você. Levanta-te, estou te dando uma nova vida. É semelhante à palavra ressurreição. Ele vai ter uma nova vida. Deixa eu fazer uma pergunta. A primeira coisa que eles clamaram para Jesus foi para Jesus fazer o quê? Fala assim: curar. Mas no final do versículo, o que está escrito? O que Jesus falou que a fé deles fizeram? Eles pediram para ser salvo? Eles pediram para ser salvo? Eles pediram para ser? Eles pediram para ser? Você começa chegando na igreja pedindo uma coisa porque a tua fé é uma. Eles chegaram pedindo cura, mas ao caminhar a fé cresceu igual um grão de mostarda cresce, fortalecido igual o grão de mostarda, que quando eles voltam, ó, anda e depois anda de novo voltar. Essa caminhada de ida e volta até Jesus, eles estavam no início só pedindo uma fé para curar, mas agora 3 tipos de fé acontecem aqui. Primeira fé, cura, eles foram curados. Segunda fé, quando ele diz levanta-te, que no grego a palavra semelhante é de ressurreição, ele está dizendo assim: pode voltar para a tua família, que eu estou te reintegrando a tua família. A tua fé pediu para ser curado, mas a tua fé não ganhou só a cura, ganhou a cura e a restauração da sua família. E a tua fé também gerou o terceiro ponto: a tua fé te salvou. A nossa fé não pode ser limitada só a um problema que você está passando para Jesus libertar, curar, agir, operar e fazer um sinal. A tua fé tem que crescer ao ponto de ser completo. Você tem que pedir para Deus: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, para quê? Para que eu tome posse da cura, para que eu tome posse da restauração, para que eu tome posse do levantar, para que eu tome posse da salvação. A tua fé implica em você ser salvo.
A tua fé significa você voltar a estar bem com a sua família. Uma fé completa aqui, querido. E Jesus disse assim, ó, a tua fé, não é fé dele, não era a fé de Jesus, era a fé de um, lembra quem que é? É samaritano. Lembra do samaritano que eu falei no início? É o povo do norte, desprezado. Lembra que eu falei que é desprezado? Lembra que eu falei que nenhum judeu gostava de passar lá? Lembra disso? O desprezado, por que desprezado? Porque já era leproso, tchum. Era samaritano, tchum. O desprezado samaritano leproso agora é obrigado a voltar para casa e falar: quem curou? Um judeu. Que judeu? Jesus Cristo de Nazaré. E tem mais, ele falou que a minha fé me salvou. Eu estou salvo, eu não estou só curado, eu estou curado, restabelecido e salvo. Sabe o que significa isso? Uma fé crescendo como o grão de mostarda. Larga a mão de fé de grão de mostarda pequena. Ninguém quer saber de fé pequena aqui não. O evangelho é contra a fé pequena. A fé nossa tem que ser grande, tem que aumentar. Lembra da pergunta do versículo 5? Jesus conversando com os discípulos falaram assim, ó, aumenta a nossa, coloca para mim Lucas 17, 5, fazendo um favor. Jesus disse no final, colocou aí? Dá um sinal. Aumenta a nossa fé. Os discípulos estão preocupados em aumentar a fé, e a igreja está querendo lembrar do fé do testemunhozinho. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, a minha fé vai aumentar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu vou começar a declarar outro tipo de coisa. Eu vou começar a declarar não mais o que eu estou vendo, mas o que eu estou esperando. Se coloque em pé e vamos orar. Fecha os teus olhos. Pede para o Senhor integrar a sua fé, aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé. Talvez você está pedindo para o Senhor uma cura, um milagre, uma porta para Ele abrir para você, mas a sua fé vai ser como um grão de mostarda. Às vezes estão querendo matar a sua fé, misturar a sua fé. Não deixa nada misturar a sua fé. Às vezes é ataque que você vem sofrendo, ataque do espírito maligno, ataque de pessoas, ataque no trabalho, ataque na família, eu não sei. Mas você não vai deixar ninguém tocar na tua fé. Sua fé vai ser mais forte. O inimigo quer fazer você parar, porque ele sabe que é no caminho que a tua fé vai crescer. Tua fé vai chegar a mais de 3 metros. Golias tinha 2,90 metros, mas a fé vai chegar a 3. Aleluia. Deus está falando para você nessa noite, começa a mudar aquilo que você dizia. Você tem fé, começa a declarar algo diferente. Começa declarando agora algo diferente. Começa declarando algo agora que você não tem declarado. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, nas tuas finanças, teu casamento, teu ministério, os teus dons. Começa a declarar algo diferente. A tua fé vai ser como um grão de mostarda. Deus, aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé. Pede para Deus aumentar a sua fé. Se você plantar essa semente do grão de mostarda, uma vez que está plantado, vai crescer rápido. Mas Deus, eu quero que a minha fé cresça. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai colocar a mão sobre as pessoas com espíritos malignos, serão libertas. Você vai colocar a mão onde está travado e as coisas vão destravar, irmão. Porque tua fé vai crescer. Em vez de você declarar maldição, em vez de você declarar problema, em vez de você declarar incredulidade,
Declare vida agora. Começa declarando vida. Os 10 disseram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Você está na presença de Jesus. O que você poderia pedir para Ele? Ao invés de você declarar o que está acontecendo, começa a pedir algo diferente. Começa a declarar algo diferente agora. Tem dizendo que o teu casamento, com a tua filha, com o teu filho, com o teu neto, com a tua neta, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, teu irmão, tua irmã, teu cunhado, tua cunhada, teu tio, tua tia, teu primo, tua prima. Declare algo diferente hoje. Chega de gritar problema, chega de gritar luta, chega de gritar angústia. Você está diante de Jesus, querido. Ele quer remover a vergonha. Ele mostrou para os 10 leprosos que Ele é um Deus que opera milagre. Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele opera milagre na sua vida. E Ele quer operar um milagre nessa noite. Ele quer operar um sinal. Pede milagre para Ele. Você está passando por essa luta, você está passando por essa prova, porque você está só reclamando. Começa a pedir algo diferente hoje. Se você acha que a tua fé é pequena, pastor, eu acho que minha fé é pequena, pede para Deus aumentar a sua fé. Deus, aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé do seu povo. Aumenta. Para de falar que não vai dar. Para de falar que não vai conseguir. Começa a pedir misericórdia. Tem alguém aqui no nosso lugar, no nosso meio, no nosso coração, que está esperando você clamar. A palavra compadece é o mesmo que pedir para Jesus: se coloca no meu lugar, tem compaixão de mim. Acrescenta fé no teu povo. Amanhã no teu trabalho você não vai vir com incredulidade mais não. Vai vir com fé. Acrescenta fé. Acrescenta fé. Deus, eu profetizo que o Senhor vai começar a agir. Eis que Jesus ensinou para os discípulos: fé como grão de mostarda, e não como tamanho. Eu profetizo um povo com uma fé resistente, não como uma fé fraca, mas uma fé fortalecida. Declaramos a bênção do Senhor. Declaramos a bênção do Senhor. Vai agindo agora. Tem gente aqui, Pai, que está ouvindo o Espírito Santo falar. Que o Senhor Jesus disse: vai mostrar para o sacerdote. Nós só precisamos ouvir a tua voz. Nós só precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Fala com eles. Fala com a tua igreja. Que se o Senhor falar, muitos pensamentos, muitos conselhos errados serão retirados, porque vai prevalecer a tua voz. É o Senhor quem vai falar conosco. Eu declaro a tua presença. Declaro, Deus, o teu agir. E eu abençoo cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor vai fazer infinitamente mais. E que a fé deles vai ser diferente. E que Jesus não vai dizer apenas: a tua fé te curou. Jesus não vai dizer apenas: a tua fé abriu a porta. Mas Jesus vai dizer: a tua fé foi completa. Você atingiu uma fé máxima. A fé que salva. A fé que reintegra. A fé que vai fazer efeito lá na família. A fé que vai fazer efeito no teu corpo, na tua alma e no teu espírito.
Fé que salva. Eu profetizo salvação sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. E quem crê, dá um aplauso ao Senhor. Terça-feira eu tenho um convite especial para você. Nós teremos um povo de outra igreja que vai estar aqui conosco no culto terça-feira. Então só te digo o seguinte: venha que terça-feira teremos um Tadel diferenciado, um culto diferenciado. Vai ter um povo aqui top da galáxia aqui conosco, amém? Que Deus te abençoe, vai na graça e vai na paz. Abraça o teu irmão, em nome de Jesus.